Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, que será realizada essa prova no dia 18 de agosto, pessoal. Vou conversar aqui com vocês sobre a súmula 390, que trata do regime de contratação do Estado, regime de contratação do poder público. E é importante você conhecer essa súmula, porque você vai fazer uma prova para o poder público e você precisa entender como o TST entende e classifica a diferença de servidor público previsto no artigo 41 da Constituição da República e também aqueles que têm a estabilidade, aqueles que não têm estabilidade, aqueles que só atuam com base na CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem as suas notificações, se inscrevam no canal se você não é inscrito, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui para nós conhecermos direito do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque da mesma maneira que eu estou contribuindo com você, você também pode contribuir com o seu amigo e com a sua amiga. Pessoal, olha só, essa súmula, a súmula 390, ela já é uma súmula batida de cair em concurso público, em prova da OAB, primeira fase e segunda fase. Então, pessoal, nós temos que estar atentos a essa súmula. E foi como eu conversei com vocês no início desse vídeo, e eu já falei com vocês aqui até em outras aulas. Quando você vai fazer um concurso para algum ente federado, para alguma organização pública, para algum ente público, você precisa conhecer o funcionamento desse ente público. Como é que você vai fazer uma prova se você não conhece as regras da casa, as regras que regem aquele ente público? É lógico que muita coisa você só vai conhecer quando você estiver lá internamente atuando. Mas antes de você entrar no órgão público, na casa do serviço público, o poder público ele quer saber se você sabe pelo menos o mínimo, pelo menos o básico. E é de bom tom que você conheça. Se ele bota no edital algumas coisas para você conhecer o poder público e chega numa prova e você não conhece o básico, você realmente não estaria preparado para ingressar, para fazer parte do serviço público. E você precisa conhecer. Aqui, nesse caso, você vai fazer a prova para auditor fiscal do trabalho. Você vai atuar ali no Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, cada época vai mudando a nomenclatura, mas vamos visualizar, Ministério do Trabalho, Inovação, na realidade é um ministério. Nós não estamos aqui conversando sobre direito administrativo, é verdade, mas só para te dar uma pincelada, a parte dos ministérios faz parte da administração direta do poder público. Você deve saber muito bem que o poder público ele se divide em administração direta e administração indireta. Esse é um ponto que você já deve ter estudado ali no direito administrativo. Até aí, tudo bem. Seja da administração direta ou da administração indireta, teremos alguns regimes de contratação para atuação no poder público. Terá regime de contratação estatutária, terá o regime de contratação seletista, regido pela CLT. Quando eu digo regime de contratação estatutária, o que é aquele regime de contratação estatutária?
é regido pelo estatuto. Aquele órgão público é regido por um estatuto. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro possui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Se não for de forma estatutária, será de forma seletista, através da CLT. Então é bom que você já conheça esses pormenores e te aconselho a você estudar esses pormenores, mas você vai estudar lá na parte de direito administrativo. Ultrapassado isso, pessoal, é importante você saber do seguinte: geralmente a pessoa que faz uma prova de um concurso público, geralmente ela busca uma boa remuneração, mas acima de tudo ela busca a estabilidade, ela busca aquela coisa de não ser demitido, e isso aí você encontra lá no artigo 41 da Constituição da República. É o artigo que fala da estabilidade. Quem é contratado através da CLT, das consolidações da Lei do Trabalho, não tem estabilidade. É lógico que eu não estou aqui falando com você da estabilidade provisória aqui, porque o artigo 41 é uma estabilidade definitiva. A partir de 3 anos de serviço público, o empregado será considerado estável. Isso é um ponto. E é esse o ponto, pessoal, que nós estamos aqui estudando hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo aquele candidato que faz um concurso público, ele tem direito à estabilidade? Pois é isso que nós vamos entender aqui. Você vai perceber a diferença de empregado público e serviço público. Ou melhor, empregado público e servidor público. Também tem a sua diferença. O que acontece? Quando nós estamos lá estudando o artigo 41, que fala da estabilidade, é muito normal que a pessoa que ainda não tenha feito um estudo aprofundado não perceba a diferença. Quando você estuda o artigo 37, lá no inciso 2, ele fala lá a regra do concurso público. Para você ser considerado servidor público ou empregado público, você tem que fazer a prova mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Esse é o primeiro ponto. Vai lá, até coloquei aqui, ó, vai lá no artigo 37 e vê esse ponto. A regra do concurso público, a regra para você entrar no serviço público, seja ele como empregado ou como servidor, sob pena de burlar a lei. E é isso que é importante você sempre estar atento. O artigo 41, ele fala da estabilidade, quando que você adquire estabilidade, após 3 anos de efetivo exercício. São 2 dos artigos mais importantes do direito administrativo, quando nós conversamos sobre o artigo 37 e o artigo 41. E olha só, se você prestar atenção aqui, nós estamos falando de sociedade de economia mista, ente público, empresa pública. Então, até nesse ponto, o artigo 41 é importante, porque nós vamos conversar sobre ele. Porque, olha só, não é só você pensar com base no artigo 41 que todo empregado público, todo servidor é público. Infelizmente não é assim. Quer ver um exemplo? Olha só, na administração pública direta, que eu já conversei com vocês, por exemplo, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Economia, Secretaria Municipal de Saúde,
todos eles fazem parte da administração direta. Até aí tudo bem? Sabendo que esses órgãos fazem parte da administração direta, vamos imaginar que tenha um edital de concurso público. Esse concurso público, esse ingresso no concurso público e essa relação jurídica entre o servidor / empregado público pode ser através do regime estatutário, como eu já conversei com vocês, ou sob o regime da CLT. Por que não? Existem alguns órgãos da administração pública direta que vão falar assim: não, eu não quero que a minha relação seja regida pelo estatuto, não. Eu não quero que seja regime estatutário, não. Eu prefiro que seja regime CLT. E já te aviso, haverão órgãos públicos que serão regidos via CLT. Seguirão as regras do artigo 3º da CLT. Normalmente, o que é empregado? Você lembra o que é empregado? Vamos lembrar do SHOP? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, realizado por pessoa física. Mesmo aquela empregada ou aquela servidora pública estará sob o regime da CLT. Além do artigo 3º, tem que conhecer o artigo 443, que fala de contrato de trabalho. Se essa empregada ou servidora pública está ali sob a sua relação do regime da CLT, quem manda é o artigo 443 da CLT, contrato de trabalho. E aí é que tem a grande dúvida: quando terá estabilidade ou quando não terá estabilidade. Porque a maioria das pessoas pensa o seguinte: ah, fiz uma prova de concurso público, eu sou estável. E não é bem assim. E é por isso que chegou lá no Tribunal Superior do Trabalho, provavelmente por diversas vezes, essa dúvida. Quando você encontra uma súmula do TST, tenha certeza do seguinte: eles editaram essa súmula porque eles tiveram vários recursos sobre o tema. Quando chegam no TST vários recursos sobre o mesmo tema, eles decidem editar uma súmula para pacificar essa conversa. E pacificando essa conversa através de uma súmula, geralmente antes da súmula, vem as OJs, as orientações jurisprudenciais, e depois dessa OJ já massificada, eles editam a súmula. Mas vamos resumir aqui, vamos direto para a súmula. Chegou lá no TST essa conversa, chega uma hora que o pessoal do TST fala: olha só, eu não quero mais falar sobre isso. Por isso que eles editam a OJ, por isso que eles editam a súmula, para o Tribunal de Primeira Instância não ficar, ou até da segunda instância, dos TRTs regionais, não ficarem mandando toda hora o mesmo assunto para lá. Aqueles filtros que você já conhece, para chegar ao recurso no Tribunal Superior do Trabalho. E olha só essa súmula que foi criada, que foi editada pelo TST, súmula 390, pessoal. Ela fala quem tem direito à estabilidade e quem não tem direito à estabilidade. Vamos primeiro falar, pessoal, daqueles que não têm estabilidade, daqueles que fazem a prova do concurso público e não gozam da estabilidade. A súmula 390, ela até fala primeiro de quem tem estabilidade e depois de quem não tem. Então vamos seguir os itens 1 e item 2 da súmula 390 para a nossa didática ficar certinha conforme a súmula.
gozam de estabilidade prevista no artigo 41, ou previsto na súmula 41 do TST, aqueles servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional. Eu não conversei aqui com vocês em alguns exemplos de secretaria municipal, de Ministério do Trabalho e do Emprego, por exemplo. Você que vai fazer concurso público, esse concurso público específico para auditor fiscal do trabalho, você tem direito à estabilidade previsto no artigo 41, seja no regime estatutário ou ainda se fosse através da CLT. Por quê? Porque mesmo no CLT, a súmula está falando lá, ó, gozam de estabilidade aqueles membros aqueles servidores públicos da administração pública direta. Autárquica também. Você conhece alguma autarquia? Vou te falar o principal exemplo que eu gosto de autarquia: INSS. INSS é uma autarquia. Fundação também, ó, administração direta, autárquica e fundacional. Aqueles membros, aqueles funcionários que são aqueles servidores ou empregados públicos que são da fundação pública também têm direito à estabilidade prevista no artigo 41. Então grava isso. Quem tem estabilidade prevista no artigo 41 são os servidores ou empregados públicos da onde? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Agora, quem não goza da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição da República? Aqueles que fazem prova de concurso público, mesmo que façam prova de concurso público, que são da empresa pública e de sociedade de economia mista, como por exemplo Caixa Econômica Federal, como por exemplo Banco do Brasil. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.